Olá, tudo bom? Como é que você está nesses dias? Espero que você tenha tido a oportunidade de assistir os 2 outros vídeos que eu postei. E quero pedir para você nesse momento que compartilhe, se você já o fez, parabéns. Troque informações, você pode ler bastante sobre isso. Esse não é um conhecimento restrito para profissionais da área de psicanálise. Eu acredito ser muito importante. Nós estamos tratando nesses dias, nesses vídeos, sobre como entender o outro de uma perspectiva em relação à sua formação. E isso elucida e nos faz perceber que nós, às vezes, por não entendermos primeiro a nós mesmos, não conseguimos entender o outro. E estamos exigindo dos nossos familiares comportamentos, modos operandi de agir que às vezes nem nós mesmos estamos conseguindo fazer. Nos 2 outros vídeos, os vídeos anteriores, eu falei um pouquinho desses traços de caráter ou caracteres que se formaram em 5 períodos da nossa vida, que começou lá no dia que você se tornou um feto, fecundou lá no útero da sua mamãe, até os 5 a 6 anos. Já falamos de 2 traços de caráter. Falamos sobre o traço de caráter esquizoide, que tem a dor, o medo da rejeição. A dor existencial dele é o medo de ser rejeitado, porque quando ele estava no útero, devido a situações externas, o útero absorveu aquilo de uma forma sintomática, então diminuiu a circulação sanguínea, diminuiu a oxigenação, o útero ficou inóspito. Então aquele feto agora quer existir, quer se mexer. O esquizoide quer existir. A dor existencial dele é o medo de ser rejeitado no momento que ele deveria estar sendo aceito para existir. Quando adulto, essa dor vem à tona em comportamentos de isolamento. São pessoas que agem mais no pensar, amam racionalmente, não conseguem se entregar porque tem medo de ser rejeitada. Você compreendeu isso? Esse processo que nós estamos falando, como eu disse, eu não quero entrar em termos técnicos, mas conforme alguns perguntam, como isso se dá? Existe um processo quando nós estamos em formação, por isso que eu digo que são 5 fases, 5 períodos, que é milenização do sistema nervoso. O seu sistema nervoso, ele se conecta através dos neurônios. E entre um neurônio e outro, há como se fosse um fio condutor e ele precisa ser encapado. Essa milenização é esse encapamento. É como se fosse uma gordurinha que protegesse esse fio condutor. Então esse sistema nervoso, ele vai se formando. Por exemplo, quando é o feto, ele está ainda se mexendo, mas ele não tem noção que levanta o braço, que levanta a perna, no sentido que ele faz uma sinapse, acontece. Mas aquilo, como ele, eu vou fazer, ele está aprendendo. Então o sistema nervoso ali, a milenização está começando. E ela vai daqui até a parte genital. Por isso que são 5 fases. Como assim parte genital? É quando a menina e o menino percebe ali, dá um estalo, sabe? Meu amigo Elton, do Corpo Explica, fala que dá um choque mágico. A menina começa a perceber ali, o menino, que eles têm algo no corpo que produz algum efeito. Você já deve ter visto que às vezes o menino fica com a mão dentro da calça, né? Mexendo ali no pênis dele, no pintinho dele. E a menina percebe que tem um órgão genital. Mas eles ainda não têm conceitos sexuais. Por isso que se te assustou, fique calmo. Eles não têm a visão sexuada como eu e você temos por sermos adultos. Ok? Bom, essas 5 fases, esses 5 momentos, geram 5 dores existenciais, porém também geram 5 recursos.
Cada dor traz um recurso. O esquizoide tem a dor da rejeição, mas tem um recurso da inteligência, do raciocínio. Por isso que se você convive com este ser, o esquizoide, explore a capacidade ideativa dele, use as ideias, peça para ele dar ideia de brincadeiras para a família, peça para ele, talvez ele não vai brincar, talvez ele não vai querer sentar na mesa, talvez ele não vai querer se conectar tão próximo, mas ele vai querer assistir para ver se deu certo. Então você pode unir sua família, se você tem alguém de traço de caráter esquizoide, assim, você fala, ô, amor, filhão, desenha aí alguma coisa pra gente, cria, ele vai criar, porque ele gosta de fazer isso, e ele se sente existencial ali, naquele momento, ok? O oral, que já é a segunda dor, ele tem a dor do abandono, mas ele tem o recurso do sentimento, ele dá entrega. Como ele tem medo de ser abandonado, ele não abandona, a não ser que a dor venha como uma forma violenta de se expressar. Então ele gosta de abraçar, ele é o carinhoso da família, ele é o fofucho. Então como é que você vai lidar com ele? Coloque ele para falar, é o falante da família, é o conversador, é o que vai contar a história. Talvez em uma família que tem um casal, que o marido é esquizoide e a esposa é oral, é ela que tem que contar a historinha de dormir, porque ela tem esse dom. Mas o marido pode escrever a história, porque ele tem, ó. E vice-versa, às vezes a esposa sofreu porque a mãe não queria uma menina, queria um menino, ou o pai. Enfim, uma série de porquês que aí nós precisamos elaborar isso individualmente, tem uma série de processos que na terapia nós fazemos. Enfim, essa pessoa tem a dor da rejeição, é um esquizoide. Peça para ela criar. E se você é oral, use você, fale você, abrace você. Então tem a dor do abandono oral, mas tem o recurso de ser o fofucho, o gordinho, o fofinho, que abraça, o que dá vontade de levar para casa. Use isso a seu favor. O oral, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, de crise, é o que sente a dor do outro. É o que vai querer ouvir você desabafar, porque ele gosta, ele quer te ajudar. E ele sofre com você. Então ele tem a dor do abandono, mas ele tem o recurso de ser amorável, amável, carinhoso. Bom, quando passa lá um ano e meio, a criança começa a desenvolver alguns recursos inteligentes. Ela faz brincadeiras, ela usa articulações e ela começa a ganhar um formatozinho mais durinho do corpo. Então algumas roupas caem melhor, no corpo, tem um caimento mais adequado. E aí o que acontece? Sem perceber, alguns pais entram na terceira fase ou no terceiro processo de milenização do sistema nervoso e desenvolvem, sem perceber, ajudam a criança a ter a dor existencial da manipulação, que é parte do caráter do psicopata. Entenda que psicopata, não estou falando de transtorno de psicopatia, que é outra coisa, não estou falando do psicopata que você conhece, aquele ser ruim. Esse nome, como eu lhe disse no primeiro vídeo, são termos técnicos que não precisamos mudar. O psicopata, ou a dor psicopática, é quando ele tem medo de ser manipulado, de só servir aos seus interesses quando você bem quer. Porque quando ele era criança, acontecia assim, quando ele era lá infantil, ele estava no berço, fazia uma coisa legal, você tirava ele do berço para mostrar para todo mundo o seu menino de ouro, a sua princesinha. Você comprava uma roupa, botava nela, ó, que linda, ela ficava linda e ela percebia que ela era o centro das atenções, mas só naquele momento. Acabava aquilo porque nenhum adulto consegue ficar 24 horas dando atenção para uma criança. Por isso que bebês e crianças saudáveis, os pais administram e controlam bem o seu tempo. Não devemos nunca, desculpe a franqueza, mas essa utopia que pai e mãe integrais não existe. Não dá.
Você tem sua vida, seu cotidiano. Você precisa aprender e ensinar isso a eles também. Porque senão ele pode desenvolver a dor existencial da manipulação, que é do caráter do psicopata. O psicopata tem como dor a manipulação, mas ele tem o recurso que é da negociação. Ele aprendeu que quando ele faz algo, você dava algo a ele. Por exemplo, sabe quando a criança faz alguma coisa extremamente interessante, você como pai fica babando? Por exemplo, coloca, sei lá, esconde o rosto, ou faz uma careta, ou se esconde debaixo de um móvel, e todo mundo para, fotografa, filma. É o momento estrela. Mas este momento acaba e a criança faz de novo. Já reparou? Por exemplo, a criança aprendeu a falar uma palavra, sei lá, alguma coisa, e ela percebeu que quando ela faz isso, ela chama a sua atenção. Só que você sai para fazer as suas atividades e ela faz de novo aquilo. E de novo. E você vê que ela está sozinha lá no cantinho dela, ou na sala, puxando sua saia, sua roupa, querendo chamar sua atenção, mas ela não chama naturalmente. Ela chama você e, por exemplo, papai, aí você, tá bom, eu já vi. Ela percebe a sua frustração. Ela viu que aquilo que ela fazia não servia mais. Então ela agora cria dentro dela, sem perceber, inconsciente, um trauma de ter sido usada, manipulada. E não é assim? A roupa nova a gente coloca, tira, experimenta, vira, tá grande, tá pequena, a criança vira um bibelô, uma bonequinha, um bonequinho. E olha que tem pais e mães que fazem isso. Tratam o ser individual, ímpar, como um boneco. E essa criança percebe isso. E agora se torna um adulto que tem medo de ser manipulado. Qual é a dor que ele tem? O psicopata, o traço de caráter psicopático, tem o medo de ser manipulado. Então ele manipula primeiro. É aquela pessoa que você dá um bombom, ele se sente na obrigação de te dar uma caixa de bombons. Você dá uma caixa de bombons, ele se sente na obrigação de fazer uma chocolateria. Porque ele pensa, não, eu tenho que dar algo em troca, porque senão ela nunca vai querer me dar nada. Ele tem medo, ele precisa sempre estar te satisfazendo, pensando que está satisfazendo a ele mesmo. É a dor da manipulação. Pessoas que sofrem o traço de caráter, lembrando que quando eu digo sofrer, é algo subjetivo. Pode ser interpretado de outra forma. Mas as pessoas que têm a dor existencial da manipulação têm o recurso de serem excelentes líderes, negociadores, porque eles sabem inspirar, eles sabem falar, olha, se você bater a meta, se você cumprir essa tarefa, vamos conquistar isso, vamos conseguir aquilo. Porque ele aprendeu desde pequenininho que ele dá e recebe, que ele só recebe quando tem algo para oferecer. Toda dor traz um recurso. Talvez você esteja convivendo com uma pessoa que seja extremamente manipuladora. Ela sempre tem que negociar alguma coisa com você. Me dá um beijo, aí você dá um beijo. Se você me der um beijo, eu te dou um brinquedo. É a pessoa que chega da rua sempre com um presentinho. Talvez você possa pensar, não, tá me julgando. Bom, se doeu o que eu falei em você, eu acho que vale a pena você pensar se talvez você não passou por um processo de dor existencial da manipulação e lidar com ela de maneira sábia. Quem passou por esse traço, por essa dor, quem tem um traço de caráter psicopático, é uma excelente pessoa que nos ajuda a conquistar novos objetivos. Ela precisa perceber e você tem que estar ali para mostrar para ela que juntos somos mais fortes e que estarmos juntos é uma escolha, não uma obrigação. Assista o próximo vídeo. Falaremos sobre os dois últimos traços, o masoquista e o rígido, e quem sabe te ajuda a interpretar melhor com quem você vive. Um abraço e até o próximo.